Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção da página 125, 130 e 131 do livro. Vamos lá? Bom, turma, ali na página 125 tem a questão 5, 6 e 7, que nós tínhamos iniciado a correção, né, na aula Zoom. Mas muitos não conseguiram pegar, então a prof vai ajudar vocês. Quais são os riscos e os prejuízos resultantes das queimadas? Então vocês podem colocar ali, ó, erosão, morte de pequenos animais e de seres vivos que moram no solo, eliminação dos nutrientes da terra, risco de que o fogo fuja do controle e invada outras áreas, né? Então, quem não escreveu aí, né? Então pode colocar isso aí no livro. Porque a prof só tinha comentado, mas não tinha escrito para vocês conseguirem, né, colocar no livro. Pesquise a respeito da ocorrência de queimadas em sua cidade, em seu estado, né, ou em seu estado, qual é o período de maior incidência, quais são as áreas mais atingidas, como a população é afetada pelas queimadas. Então a prof fechou aqui uma reportagem para vocês darem uma olhadinha, né? Aqui é no Parque Estadual de Itapuã, né, em Viamão aqui, né, e aqui diz assim: está controlado o incêndio que atingiu o Parque Estadual de Itapuã, em Viamão. De acordo com informações da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a queimada atingiu cerca de 30 hectares, é bastante lugar, gente, a queimada. Segundo a gestora do parque, Deise Rocha, o incêndio é considerado de grande proporção. Não se sabe ao certo quando o fogo começou, mas pode ter iniciado ainda na terça, explica a bióloga. O motivo também é desconhecido. Então, pode ser qualquer tipo, né, de coisa, né, ou pode ser alguém que colocou fogo, ou pode ser alguém que jogou um pouquinho de cigarro e ter alastrado, né, pode ser calor, né, qualquer coisa pode ter acontecido. O fogo da chama foi descoberto por volta do meio-dia desta quarta-feira, dia 29, quando uma equipe de guardas fazia a fiscalização de rotina no parque. O incêndio atingiu uma área de banhado entre Lagoa Negra e Lagunas dos Patos. A operação de extinção durou cerca de 5 horas devido à dificuldade de acesso ao local. Ao todo, 6 pessoas participaram do trabalho: 4 guardas parques e 2 bombeiros civis. Após contato feito pela gestora do parque, o Corpo de Bombeiros informou que encaminhará o técnico para avaliar a área e fazer um relato do incêndio. No entanto, ainda não é possível mensurar o impacto ambiental provocado pelo fogo. Obviamente, né, que houve, né, a morte de pequenos animais, né, o solo, né, foi prejudicado por causa disso, né, com certeza isso destruiu muitos nutrientes ali, né, da terra. O que diz ali, ó, de que forma os agricultores podem substituir essa técnica de limpeza do solo? Por meio de enxadas, tratores, né, da aplicação de outras técnicas de limpeza da área cultivável. E olha que a figurinha ali embaixo fala: cuidando bem do solo, poderemos garantir boas culturas para a eliminação, o conforto e a saúde de todas as pessoas. Viu que dica bem legal, turma?
Bom, turma, nós vamos então entrar no capítulo 11, onde diz alimentos industrializados. Ali na página 128 fala os alimentos e a indústria. Você já percebeu que os alimentos que chegam à nossa mesa nem sempre têm a mesma aparência de quando foram produzidos? Por exemplo, o arroz que compramos no mercado é bem diferente daquele que foi colhido no campo. Após a colheita, o arroz é levado às indústrias e colocado em máquinas que tiraram a casca dele. Depois disso, esse alimento está pronto para ser consumido. Então, tem ali o arroz com casca, o arroz beneficiado, que é o integral, né? E o arroz beneficiado, que é o branco. Assim como o arroz, o feijão, a soja e o milho, vários outros produtos passam pela indústria e têm suas qualidades melhoradas antes de chegar à nossa casa. Quando isso acontece, dizemos que o produto foi beneficiado. Então, marquem o que significa isso, certo? Marquem toda essa frasezinha que é a prof... essa palavrinha aí, beneficiado, ó. Assim como o arroz, o feijão, a soja e o milho, vários outros produtos passam pela indústria, têm as suas qualidades melhoradas antes de chegar na sua casa. Quando isso acontece, dizemos que o produto foi beneficiado. Então, quando ele é passado na indústria, né, ele é beneficiado, certo? Marquem toda essa frase aí, que é importante, certo, turma? E ali do ladinho, ó, como vocês podem ver, tá escrito máquina para beneficiamento de arroz. Lembra que a prof mandou um vídeo, como que era o processo, todo o processo, né? A prof mandou um processo de industrialização para vocês. Olha lá, para fazer a atividade, né, de o beneficiamento dos alimentos da página 129, lembra que a prof mandou? Então, agora ali embaixo diz assim, você sabia? Pilão e monjolo. O beneficiamento de alimentos pela indústria ou por máquinas domésticas é uma prática recente. No passado, os produtores rurais utilizavam pilões ou monjolos para limpar ou quebrar alimentos como o arroz e o milho. Atualmente, esses mecanismos ainda são utilizados em pequenas propriedades agrícolas. No pilão, os grãos são socados com uma haste de madeira, denominada mão de pilão. Neste caso, são empregadas técnicas específicas para que a pancada quebre apenas a casca. No monjolo, a força da água movimenta uma haste de madeira que soca os grãos. Viu que legal? Então aqui a primeira parte ele está mostrando o pilão e na parte de baixo ele está mostrando o monjolo. Viu como é que era a técnica deles de beneficiamento? Turma, agora a gente vai completar a página 130. Ali em cima diz assim: o beneficiamento de produtos também é fundamental para que as indústrias alimentícias obtenham matéria-prima de qualidade e produzam bons alimentos. Nessas fábricas, o processo produtivo deve envolver alguns cuidados muito importantes. As máquinas precisam receber manutenção constante para funcionar bem. Os utensílios necessitam ser devidamente higienizados. Os funcionários devem manter o asseio pessoal, usando uniformes sempre limpos, toucas, luvas, aventais, botas, etc. Vocês podem olhar ali do ladinho, né? O menino
com óculos de proteção, com máscara, com touca, né? Protetor auricular, né? Luvas, botas, roupa de proteção, né? Bem completinho. Ali na questão 1 diz assim: observe a imagem a seguir e responda as questões. Assinale com X os erros cometidos nesta fábrica. O que será que tem de diferente ali? Quais são os erros que tem, né, nesta fábrica? Pode ver que tem alguns que não estão usando luva, né? Não estão usando touca, né? Tem umas baratinhas, olha só quantas coisas que que eles não estão, né, utilizando, né, não estão usando, né, a proteção, o óculos de proteção ali, né, as mãos sujas, e tem muitas coisas, né, que deveria estar e não estão fazendo, né. Você compraria os biscoitos feitos nessa indústria? Por quê? Então a resposta ali é pessoal, né? Quem gostaria de comprar biscoitos nesse tipo de indústria? Na minha opinião, eu não compraria um biscoito numa indústria com barata, né? Para começo de conversa. Mas quais os procedimentos devem ser adotados nessa empresa para que ela atenda às exigências da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Ali do ladinho, tá escrito bem pequenininho ali, a Anvisa é um órgão federal que fiscaliza os produtos e serviços para proteger e promover a saúde da população. Podem grifar essa parte que é muito importante. Então, quais os procedimentos? Todos os funcionários eles devem usar roupa apropriada, touca, bota, óculos, né, luvas, e os cuidados com a higiene devem ser observados, né, a fim de se evitar uma sujeira, né, e a presença dessas baratinhas, né, desses insetos. Turma, agora a gente vai falar ali na página 131 sobre a vigilância sanitária. Diz assim: nas indústrias alimentícias, a higiene do ambiente e a qualidade dos produtos devem ser constantemente avaliadas. Por isso, além da fiscalização interna das fábricas, existe um órgão do governo chamado Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que realiza vistorias periódicas para comprovar se os produtos fabricados são de qualidade e se eles poderão ser consumidos pela população. Nos casos em que os produtos oferecem risco de saúde, sua comercialização é proibida conforme a lei, né? A lei federal, daí tem um número para isso, né? Tá, daí a questão 2. A fiscalização das empresas alimentícias realizadas pelo governo é mesmo necessária? Por quê? Sim, né? Para que se garanta a boa qualidade dos produtos que ingerimos. Então, ela é importante. Embora essa fiscalização aconteça regularmente, você já encontrou em supermercados algum alimento impróprio para o consumo? Qual? Então, essa é a resposta pessoal. Será que você já encontrou, né? Geralmente alguns conseguem encontrar, né? Alguns alimentos, né? Eu já encontrei, alguns conseguem encontrar algum alimento que na verdade é impróprio, né? Já passou da validade, né? Por isso que a gente tem que sempre olhar se tá na validade ou não. A que risco ficamos expostos quando consumimos alimentos de origem duvidosa? Ao consumirmos produtos de origem duvidosa, corremos o risco de sofrer contaminação por bactérias e outros micro-organismos. Então, é importante, né, que a gente fique com cuidado com isso, né? Tenha cuidado. O que acontece com as empresas alimentícias que não seguem as normas de qualidade estabelecidas
e fiscalizadas pelo governo. Geralmente, tais indústrias são multadas e têm a chance de regularizar a própria situação. Quando os problemas persistem, elas podem até mesmo ser fechadas pelas autoridades fiscalizadoras, viu, turma? Então, vocês podem responder as questões 2, 3, 4 e 5 aí na página 131, certo, turma? Essa foi a nossa aulinha de ciências. Um grande beijo e até a nossa próxima aulinha de ciências.